4 livros, 4 homens, uma vida. E a pergunta que deveria ocupá-lo imediatamente é esta: por que 4? Por que não simplesmente uma biografia definitiva de Jesus, um relato cronológico limpo do que aconteceu? Por que Deus incluiria 4 versões diferentes da mesma história em seu livro? A resposta é uma das coisas mais fascinantes que se encontram à vista de todos em sua Bíblia. Porque estas não são 4 versões da mesma história. São 4 retratos da mesma pessoa, pintados de 4 ângulos diferentes, para 4 públicos distintos, com o fim de responder a 4 perguntas diferentes. E quando se colocam um ao lado do outro, quando se vê o que cada um inclui, e o que cada um omite e por quê, surge uma imagem de Jesus que é mais completa, mais nuançada e mais surpreendente do que qualquer relato individual jamais poderia oferecer. Mateus escreve para os judeus e pergunta: Jesus é o rei prometido? Marcos escreve para os gentios, muito provavelmente em Roma, e pergunta: o que Jesus fez? Lucas escreve para o resto do mundo de língua grega e pergunta: quem é realmente este homem? E João, o último a escrever, se destaca da multidão e levanta a pergunta que devora todas as outras: e se este homem for Deus? Vamos percorrer cada um dos livros. Mateus abre seu evangelho de uma maneira que nenhum escritor grego ou romano jamais começaria um livro, com uma árvore genealógica, uma longa lista de nomes. Mateus capítulo 1, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esta única frase diz exatamente para quem Mateus escreve. Ele escreve para judeus. E os 2 nomes que ele coloca à frente são os 2 nomes que mais importavam a qualquer leitor judeu. Abraão, o pai da nação, o homem com quem Deus fez aliança. E Davi, o maior rei que Israel já teve, aquele a quem Deus prometeu que teria um descendente no trono para sempre. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. A tua casa e o teu reino serão firmes para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Mateus está dizendo desde a primeira linha: este Jesus é aquele por quem vocês estiveram esperando. Ele é a semente de Abraão. Ele é o herdeiro de Davi. O trono está ocupado. E então Mateus faz algo que nenhum outro evangelista faz de maneira tão implacável. Ele vincula cada acontecimento importante na vida de Jesus com uma profecia das escrituras hebraicas. Uma e outra vez ouve-se a frase: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Mateus utiliza esta frase, de uma forma ou de outra, mais de uma dúzia de vezes. Nascido em Belém? Miqueias capítulo 5, versículo 1 previu. A família foge para o Egito? Oseias capítulo 11, versículo 1. O ministério começa na Galileia? Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2 previram. Entra em Jerusalém sobre um jumento? Zacarias capítulo 9, versículo 9. Mateus constrói um argumento legal. Ele se apresenta diante de um júri de seu próprio povo e apresenta prova após prova, profecia após profecia, dizendo: olhem as evidências. Isso não é coincidência. Isso é cumprimento. E aqui está o que torna o evangelho de Mateus ainda mais notável. Lembre-se de quem escreve isso. Mateus era cobrador de impostos. Trabalhava para Roma. Aos olhos de seu próprio povo, era um traidor. Seu nome teria sido pronunciado com nojo em qualquer sinagoga de Cafarnaum. E, no entanto, aqui está ele escrevendo o evangelho mais judeu de todo o Novo Testamento, fornecendo a prova mais exaustiva de toda a escritura de que Jesus é o rei de Israel. O homem que seu próprio povo havia rejeitado agora escreve a eles sobre o rei que eles haviam rejeitado. Há um evangelho dentro do evangelho nisso. Mateus é também o único evangelho que registra o Sermão do Monte em toda sua extensão, capítulos 5 a 7. O sermão mais famoso já pregado. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículos 3 a 5. Em um mundo obcecado pelo poder, Jesus abre seu manifesto com uma bênção para os que não têm poder. Esse é o reino que Mateus apresenta. E Mateus é o único evangelista que faz Jesus usar a palavra igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus se importa com o que acontece depois da ascensão de Jesus.
Escreve para uma comunidade que precisa saber como se organizar, como adorar, como resolver conflitos, como levar adiante a missão. Por isso Mateus termina onde termina. Não apenas com a ressurreição, mas com uma comissão. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Rei envia seu povo. O evangelho que começou com uma genealogia judaica termina com uma missão global. A promessa feita a Abraão de que através de sua semente todas as nações seriam abençoadas encontra sua expressão final. Se Mateus é o evangelho mais judeu, Marcos é o mais urgente. E a diferença é percebida imediatamente. Mateus começa com uma árvore genealógica. Marcos começa com um homem gritando no deserto. Marcos capítulo 1, versículos 1 a 3. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sem história de nascimento, sem magos, sem manjedoura. Marcos lança você direto na ação, como um filme que começa no meio de uma perseguição. E a razão é o seu público. Tradicionalmente acredita-se que Marcos escreveu de Roma, baseando-se no testemunho ocular do apóstolo Pedro. O antigo pai da igreja Papias, escrevendo por volta do ano 130 da TC, registrou que Marcos serviu como intérprete de Pedro e anotou com precisão o que Pedro recordava das palavras e feitos de Jesus. O público de Marcos é principalmente gentil, provavelmente romano. Estas são pessoas que não se interessam por genealogias do Antigo Testamento. Querem saber o que Jesus fez e por que isso é importante. E Marcos conta rápido. Uma das palavras-chave do Evangelho de Marcos é a palavra grega eutos, que significa imediatamente ou logo. Aparece mais de 40 vezes em 16 capítulos. Jesus é batizado e imediatamente o Espírito o impele para o deserto. Sai do deserto e imediatamente começa a pregar. Chama os discípulos e imediatamente eles o seguem. O Jesus de Marcos não passeia, ele se move. Tudo é urgente porque a missão é urgente. E Marcos é o evangelho que mostra Jesus da maneira mais constante como servo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Este único versículo é a tese central de todo o livro. Um público romano teria entendido o poder. Eles construíram um império sobre ele. Mas Marcos mostra a eles um tipo diferente de poder. Um rei que se ajoelha. Um governante que lava pés. Um conquistador que conquista morrendo. Marcos é também o mais honesto sobre as falhas dos discípulos. Pedro, a própria fonte de Marcos, sai prejudicado neste evangelho. Repreende a Jesus e é chamado de Satanás. Adormece no Getsemane. Nega a Jesus 3 vezes. Marcos não embeleza nem suaviza isso. E isso faz parte do objetivo. Se o próprio Pedro permitiu que seus piores momentos fossem registrados e divulgados, isso nos diz algo sobre o tipo de história que é. Isso não é propaganda. Esta não é uma narrativa heróica polida para a posteridade. É um homem dizendo: falhei completamente, e ainda assim Jesus me restaurou. E se ele fez isso por mim, pode fazer por você. Marcos é o evangelho mais curto. 16 capítulos. E 1/3 completo do livro é dedicado à última semana da vida de Jesus. Marcos dedica 6 capítulos aos últimos 7 dias. A cruz não é o final da história de Marcos.
É a meta em direção à qual todo o livro avançou desde a primeira página. Marcos também explica costumes judeus que seus leitores não teriam conhecido. No capítulo 7, versículos 3 e 4, ele interrompe a narração para explicar a prática dos fariseus sobre a lavagem cerimonial das mãos. Traduz palavras e frases em aramaico. No capítulo 5, versículo 41, quando Jesus ressuscita uma menina morta, Marcos registra as palavras aramaicas que Jesus pronunciou. Talita com. E então traduz para seus leitores. Menina, a ti te digo, levanta-te. Estes pequenos detalhes indicam que ele está escrevendo para pessoas fora do mundo judeu. Leva Jesus a um público que nunca pisou em uma sinagoga. Façamos uma pausa aqui e olhemos para os dois retratos até agora. Mateus pinta Jesus como o rei prometido a Israel, cumprindo cada profecia, ensinando com autoridade e comissionando seu povo para alcançar o mundo. Marcos pinta Jesus como o servo em movimento para um público gentil, poderoso em ação, implacável em seu propósito, dirigindo-se diretamente para a cruz. Dois evangelhos, o mesmo Jesus, ângulos completamente diferentes. E estamos apenas na metade. Lucas é diferente tanto de Mateus quanto de Marcos, e percebe-se a diferença já nos primeiros 4 versículos. Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os viram desde o princípio. E foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Aqui fala um historiador. Lucas diz de antemão que investigou, entrevistou testemunhas oculares, contrastou fontes, e escreve para uma pessoa específica, um homem chamado Teófilo, cujo título excelentíssimo sugere que era um funcionário romano de certo escalão. Lucas não escreve de dentro do mundo judeu como Mateus. Não escreve de uma cela de prisão como a fonte de Marcos, Pedro. É médico, grego, gentil, companheiro do apóstolo Paulo e o único autor não judeu em todo o Novo Testamento. E seu retrato de Jesus reflete isso. O Jesus de Lucas é para todos. Lucas é o único evangelho que conta a história dos pastores no nascimento de Jesus. Não magos do Oriente, mas pastores. O degrau mais baixo da escala social. Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Boas notícias para todas as pessoas, não para algumas, mas para todas. Lucas é o único evangelho que conta a parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, onde o herói da história é um homem do grupo étnico mais desprezado da sociedade judaica. Você não encontrará a parábola do filho pródigo em nenhum outro lugar, exceto em Lucas capítulo 15, a história de um pai que corre para abraçar seu filho perdido antes mesmo que o filho possa terminar seu pedido de desculpas. E é apenas Lucas quem nos conta a história de Zaqueu, o rico cobrador de impostos que subiu em uma árvore apenas para ver Jesus. E Jesus parou, olhou para cima e se convidou para comer. Lucas capítulo 15, versículos 20 a 22. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. No antigo Oriente Próximo, um homem digno não corria. Correr era considerado abaixo da dignidade de um ancião. Mas este pai levanta a túnica e corre pelo caminho ao encontro de seu filho. Esta imagem não é apenas uma parábola. É um retrato de Deus. E apenas Lucas nos presenteia com ela. Lucas presta mais atenção às mulheres do que qualquer outro evangelho. Registra o canto de Maria, conhecido como o Magnificat, no capítulo 1. Nomeia mulheres que apoiaram financeiramente o ministério de Jesus, incluindo Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana em Lucas capítulo 8, versículo 3. Conta a história da mulher pecadora que lava os pés de Jesus com suas lágrimas no capítulo 7. Conta a história de Marta e Maria no capítulo 10. Em uma cultura que tratava as mulheres como invisíveis, Lucas as torna visíveis.
Lucas também se preocupa com os pobres. Relata as bem-aventuranças de forma diferente de Mateus. Onde Mateus escreve bem-aventurados os pobres em espírito, a versão de Lucas é mais contundente. Lucas capítulo 6, versículo 20. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E Lucas adiciona as advertências que Mateus omite. Lucas capítulo 6, versículo 24. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. E Lucas é o único evangelista que continua essa história além da ressurreição. Ele escreveu uma sequência, o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas e Atos são 2 volumes da mesma obra, dirigidos ao mesmo Teófilo. Lucas mostra quem Jesus é. Atos mostra o que o seu espírito faz através de pessoas comuns depois que ele ascendeu. Nenhum outro evangelista faz isso. Lucas pensa no longo arco da história, não apenas na vida de um homem, mas no nascimento de um movimento que chegará até os confins da terra. Lucas capítulo 24, versículos 46 a 48. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas segue o movimento desde uma manjedoura em Belém até um tribunal em Roma. Seu evangelho trata de um Deus que não se deixa limitar por uma nação, um idioma ou uma classe social. E então há João, e João não é como os outros. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, de uma palavra grega que significa ver juntos, porque compartilham uma estrutura semelhante em muitas das mesmas histórias. João se mantém por si só. Mais de 90% do material no Evangelho de João não é encontrado em nenhum outro lugar. Ele pula o nascimento, pula a tentação no deserto, pula o sermão do monte, não registra nenhuma expulsão de demônios. Não contém parábolas. Em vez disso, João abre seu evangelho com algumas das palavras mais extraordinárias já escritas. João capítulo 1, versículos 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. No princípio, são as mesmas palavras com que começa o livro de Gênesis. João não começa com uma árvore genealógica ou um censo ou um profeta no deserto. Ele começa antes da criação, antes do tempo, antes da matéria. E lança uma afirmação tão massiva que ou tudo muda ou nada significa. O Verbo era Deus. E então o versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus se tornou homem, e como disse uma vez o tradutor Eugene Peterson, mudou-se para a vizinhança. Essa é a tese central de João. João foi um dos 12 discípulos. Pertencia ao círculo íntimo, junto com Pedro e seu próprio irmão Tiago. Não se refere a si mesmo pelo nome em seu evangelho, mas como o discípulo a quem Jesus amava. E seu evangelho se lê como o de um homem que passou décadas refletindo sobre o que viu, revirando isso em sua mente, compreendendo-o mais profundamente a cada ano que passava, e que agora o escreve para pessoas que não precisam apenas dos fatos, mas do significado por trás dos fatos. Onde os outros evangelhos registram dezenas de milagres, João escolhe apenas 7, e não os chama de milagres, chama-os de sinais. Porque cada um aponta além de si mesmo para algo sobre quem Jesus é, e eles se constroem uns sobre os outros, como degraus que levam a uma única conclusão. A água em vinho em um casamento em Caná. No capítulo 2. Jesus transforma o comum em extraordinário. A cura do filho de um oficial real a quilômetros de distância no capítulo 4. Seu poder não está limitado pela distância. A cura de um homem que estava paralisado há 38 anos junto ao tanque de Betesda no capítulo 5. 38 anos, e uma palavra de Jesus põe fim a isso. A alimentação de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes no capítulo 6. Ele é o pão que nunca se esgota. Caminhar sobre a água durante uma tempestade, também no capítulo 6. As ondas que aterrorizam os discípulos são pavimento sob seus pés. A cura de um homem nascido cego no capítulo 9. Não um homem que perdeu a vista, mas um homem que nunca a teve.
Jesus dá a ele algo que ele nunca experimentou. E então, o sétimo sinal, aquele que muda tudo. A ressurreição de Lázaro dentre os mortos. João capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? 7 sinais, e cada um vai em crescendo, do vinho à cura, à alimentação, ao caminhar sobre a água, a visão, até chegar à própria vida. João se dirige a uma única conclusão. Este homem é Deus em forma humana, e confiar nele é a diferença entre a morte e a vida. João é também o evangelho que registra as longas e profundas conversas que Jesus teve com indivíduos. Sua conversa à meia-noite com Nicodemos, no capítulo 3, onde Jesus diz a um respeitado líder religioso: necessário vos é nascer de novo. Sua conversa no poço com uma mulher samaritana, no capítulo 4, uma mulher que se casara 5 vezes e vivia com um homem que não era seu marido. Um rabino judeu falando sozinho em um poço com uma mulher samaritana. Cada parte desta cena quebrava as regras sociais, e Jesus tomou a iniciativa. João capítulo 4, versículos 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E João nos presenteia com os discursos de despedida no cenáculo, capítulos 13 a 17. O ensino mais longo registrado de Jesus em qualquer evangelho. Na noite antes de morrer, Jesus lava os pés de seus discípulos. Promete-lhes o Espírito Santo. Diz que ele é a videira e eles os ramos. Ora por sua unidade e pronuncia algumas das palavras mais ternas de toda a Escritura. João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele está prestes a ser preso, espancado e crucificado. E sua preocupação é com seus amigos, para que não tenham medo. João também nos dá o propósito mais claro de todos os evangelhos. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Jesus operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essa é a razão pela qual João escreveu. Não para registrar a história, embora seja histórico. Não para vencer uma discussão, embora seja convincente. Ele escreveu para que você creia e que, ao crer, tenha vida. Então aí estão eles, 4 evangelhos, 4 retratos. Um cobrador de impostos constrói um caso através de profecias. Um jovem registra o testemunho ocular de um pescador que falhou e foi restaurado. Um médico entrevista todos os que consegue encontrar e redige um relatório meticuloso. E um velho discípulo que se encostou no peito de Jesus durante a ceia, senta-se e conta o que tudo aquilo significou. O que estes 4 livros dizem a você agora mesmo? Se você busca provas, se precisa saber que a história de Jesus não é um mito, mas o cumprimento de promessas de séculos, leia Mateus. Ele apresentou as evidências. Se você se sente sobrecarregado por informações e precisa ver Jesus em ação, em vez de apenas ouvir falar dele, leia Marcos. É o evangelho mais curto e o mais implacável. Você pode lê-lo de uma só vez e não será o mesmo depois de terminá-lo. Se você já olhou para a sua vida, seu passado, seus erros, seu status de excluído e se perguntou se há lugar para alguém como você na história de Deus, leia Lucas. A resposta está em cada página. O Pai já está correndo. E se você não quer apenas saber o que Jesus fez, mas quem Ele é, se está pronto para olhar nos olhos da afirmação mais profunda já feita e decidir no que acreditas a respeito disso, leia João. Ele não permitirá que você permaneça neutro. 4 livros,
4 ângulos, um Cristo. E o mais notável dos 4 é que não competem entre si, eles se completam. Se você tira um, a imagem fica incompleta. Se você fica com os 4, verá algo que nenhum escritor sozinho poderia ter captado. E talvez essa seja a lição mais profunda que os 4 evangelhos nos ensinam antes mesmo de os abrirmos. Deus não conta a sua história com uma única voz, ele a conta através de muitas. Através de um cobrador de impostos, de um jovem companheiro de Pedro, de um médico grego e de um pescador que se encostou no peito de Jesus durante a ceia. Através de diferentes temperamentos, diferentes públicos, diferentes abordagens, todos unidos pelo mesmo Espírito, todos apontando para a mesma pessoa. João, capítulo 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais se escrevesse, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. 4 livros não puderam contê-lo, e o mundo também não. Mas estes 4 são suficientes para mudar o seu. Se esta exploração dos 4 evangelhos mudou sua forma de ver a história de Jesus, inscreva-se neste canal e dê um gostei. Dedicamo-nos a descobrir a história profunda e as verdades espirituais que moldaram o nosso mundo. Junte-se à nossa comunidade enquanto continuamos aprofundando na palavra. Seu apoio nos ajuda a continuar espalhando essas mensagens. O próximo tesouro da história e da fé será revelado em breve.